Vamos gravar a aula. Oba! O professor deixa aqui o endereço. Ah, sim, já mando, já mando. Vou mandar para todos os endereços aqui. É Luther Ludovic @gmail.com. Tá lá o endereço para vocês. Viva o endereço! Feliz Dia das Mulheres! Eba! Hoje é o Dia das Mulheres! Viva! Viva! Ah, viva as mulheres! A Amanda tá aqui representando. Quem mais? Tem mais uma mina aqui, vamos ver. Cadê? A Gabriela também, eba! Olha aí, feliz Dia das Mulheres, mas não só para as duas, para todas do Brasil, do mundo, do universo. Quem seria nós sem elas, né? Rapaziada que diga aí, né? Olha lá, ó, as mães, feliz Dia das Mães feliz Dia das Mulheres para as mães de vocês, para as avós de vocês, para as tias de vocês, para as irmãs de vocês, para todo mundo, para todas as mulheres. Viva! Festa! Valeu! Vamos aqui, ó. Vamos lá, vamos compartilhar uma imagem para vocês aqui. Viva! Aí, a exploração de recursos minerais. Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Eba! Estamos lá na página 10 de vocês. E nós temos lá recursos minerais. Dá uma sacada. Ah, sim! Parece-me que amanhã as aulas serão de 50 minutos. E 5 aulas ainda. Vocês já imaginaram aguentar eu aqui, falando com vocês aqui, 2 horas desse tipo aqui, com toda a alegria do mundo? Hã? Ave Maria. Então nós vamos lá na página. Tomara, hein? Tomara. Eu estou ansioso, por isso que eu estou alegre. Eu estou ansioso para essas aulas. Ansioso. Admitimos aqui o Bruno também. Olha lá, estamos em 8. A nossa turminha está crescendo, hein? Nós vamos ficar uma turma, hein? Olha só. Olha lá. Então, lá na página 10 de vocês, quando nós tivemos aqueles nossos recursos ali, através, né, da plataforma Inspira, da OPET, daí vai ser da hora trampar, porque daí eu vou seguir, daí eu posso trazer o mapa aqui com vocês, eu posso fazer, ela estava explicando que eu posso colocar um fundo, eu vou colocar um fundo assim, lá das pirâmides do Egito, assim, vou colocar um negócio na minha cabeça, vou ficar que nem um faraó, ou Luther Faraó, professor Luther Faraó. Aqui, ó, desculpe, é mentira. Olha lá, na página 10 vocês têm lá Brasil, recursos humanos, desculpa, recursos naturais, eu peguei vocês, recursos minerais, peguei de volta, hein? Minerais. Cara, dá uma sacada, se vocês tiverem capuchinho de vocês, dá uma sacada lá, cara, para vocês verem qual que é do bagulho, tá ligado? Olha só, é muita riqueza, cara. Se vocês têm ali um mapa, né? Físico, e ao lado vocês têm a representação desse mapa físico ali com as corzinhas ali, né? Tudo que tem nesse país aqui, cara. Meu Deus. É por isso que quando você sai dele, você quer retornar, não sabendo nem porquê, né? Não sabendo nem, pô, mas o Brasil é mais legal. Você tá lá né, nas Antilhas, lá né, da América Central, lá, você lá no Caribe, lá, cara, tomando um refresco de manga lá e de repente, puta, mas o Brasil é mais legal, você não sabe por quê? Pô, olha lá, por quê, cara? Porque o Brasil é rico, cara, rico, demais para demais. Tá? Então, vocês têm lá toda... E como é que se forma? Bom, a gente vai ter que falar um pouco sobre a formação disso tudo. No princípio, milhares, milhões de anos atrás, né, cara? Como é que isso se forma? Bom, primeiramente, nós temos o Brasil, né? Ele é um continente, tá? Aonde, né, segundo algumas teorias, né, ele estava em conjunto com outros, né, até a Pangeia, tá ligado, cara? Né, separar tudo, né? Mas antes da Pangeia, nós temos a formação. O primeiro planeta se forma, né? Há bilhões de anos atrás, né? E nessa formação, né, todos os nossos componentes, todos os nossos componentes, né, que nós encontramos e nós denominamos como recursos minerais, né, eles vão ser, né, divididos, né, cara, naquela efervescência, da efervescência para o esfriamento, né, e é nessa época da Pangeia que tudo se separa, certo? Então, a formação do planeta, o surgimento dos elementos químicos, né, eles vão se dar, né, de uma forma não homogênea,
né, mais heterogêneo. Você tem, por exemplo, alguns elementos químicos que nós encontramos aqui no país, desculpa, aqui no Brasil, né? Como você tem, por exemplo, alguns desse mesmo, talvez em maior quantidade, talvez em menor quantidade, em outro continente ou em um país específico de um outro continente, como, por exemplo, a África, como o continente africano e em alguns determinados países africanos, ok? Então, isso tudo vem, né, da solidificação das rochas e, né, e nessa solidificação nós temos, por exemplo, minerais que consideramos como, vamos colocar assim, uma concepção que distingue, né, esse material como puro e minerábiles, né, que são mais heterogêneos, né, não são tão puros quanto nós encontramos numa rocha, né, com uma rocha com minerais, né? Então, nós temos essas diferenças, e essas diferenças elas vão se dar conforme vamos colocar assim, a consistência, ou seja, o surgimento disso, né, ou a descoberta disso em um determinado país, né, dentro de um determinado continente, dentro do nosso mundo que nós conhecemos, né? Então, isso é muito relativo, dependendo do lugar, dependendo aonde você está, tá? Você tem uma proliferação, ou lógico, quando você descobre, você tem uma proliferação de um maior número de minerais ou mineráveis, né? Ou não. Então, é muito relativo isso tudo, certo? Nós vamos estudar justamente isso, né? Então, como se for, de que forma, né? Isso se dá aqui, especificamente, no nosso país. Quando vocês viram uma página, por exemplo, ali da página 10 para a página 11, você tem toda ali uma espécie de um catálogo, né? Com relação a esses recursos minerais ali. Então, você tem o alumínio, você tem o manganês, o cobre, o estanho, o carvão mineral, o xisto bituminoso e principalmente o petróleo, o que, né, de uma certa forma, faria com que o país, né, tivesse melhores condições às quais nós nos encontramos, né? E o porquê que isso não acontece? Bom, aí tem o fator não de recursos minerais, né, mas o contrário, né, de uma certa forma, né, da corrupção desses recursos minerais, né, que envolve não só uma política, né, partidária, né, vamos colocar assim, de uma má da administração governamental, bem como da política de administração particular, tá, dessas regiões. Então, por quê? Porque o Brasil, como vocês sabem, é um país muito grande. E conta uma coisa, eu gostaria de saber, para eu, assim, né, eu perguntei, a primeira vez que eu perguntei para vocês a respeito de onde vocês estavam, né, onde vocês moravam, faz muito tempo, foi quase no começo das aulas, né? Já conversamos, Antônio, um pouco sobre isso, tá? Na verdade, o país tem de tudo, cara. Tá? Mas eu vou ser mais específico nessa questão, quando nós adentrarmos mais as regiões, tá legal? Mas tem sim, né? Já continuamos com mais informações aí, tá? Mas eu gostaria de saber de vocês um pouquinho, um pouquinho de vocês, na verdade, um pouquinho não, é específico a pergunta. Da onde vocês estão? Da onde vocês estão? Porque onde vocês estão falando? Da onde vocês estão escutando essas aulas? Podem me informar para mim quais regiões do país vocês estão? Eu sei que boa parte aqui é São Paulo, Amanda de Santa Catarina, eu lembro da Amanda. É São Paulo e, se eu não me engano, parece que era Rio de Janeiro, né? São Paulo, João. Quem mais? Pode me falar, faz favor, falam para mim aí, que para ter uma ideia aí, São Paulo, a maioria de São Paulo, se não me engano. Ah lá, o Lucas é de Curitiba, eba! Tá comendo pinhão, Lucas? São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. Eu sou de Curitiba também, Lucas. Olha, São Paulo, a maioria de São Paulo, cara, pô, né? Então, país, cara, o país, São Paulo, a maioria de São Paulo desse ponto para São Paulo. Então, se vocês, cara, conhecerem o país em si, bicho, porra, cara, vocês vão ver. É que muitas vezes a gente falando aqui, sou de Manaus, mas moro em Curitiba há 2 anos, o Lucas. Ô, Lucas, massa. Você tá ligado que eu conheço Manaus também, cara? Porra, Manaus cara, nós estamos falando sobre riqueza mineral, cara. Você deve entender um pouco mais até
do que nós aqui do Sul, aqui que nós somos Sudeste e Sul, São Paulo, Santa Catarina, Curitiba, Rio Grande do Sul, né? Você deve entender um pouco mais quando você fala sobre riqueza mineral, não é, ou não é, brother? Né? Eu conheço boa parte do país, já tive em Manaus, fiz aquela viagem de Manaus a Belém de barco, tá ligado? 5 dias e 5 noites, muito louco o lugar, né? Então, o Lucas deve entender um pouco melhor quando você fala, não estou, né, tirando os outros, mas o Lucas, ele deve entender porque ele está numa região onde esses recursos minerais que nós estamos, vamos falar aqui, eles afloram, bicho, entendeu? Então, nós vamos ter nós temos, quando se fala dessas regiões mais reclusas, mais retiradas, o problema, né, a gente tem uma visão daquilo que nós estamos tentando compreender aqui na apostila. O problema é a questão, como eu havia falado, da corrupção, bicho. Entendeu? Os grileiros, donos de terra, né? Os que têm, né? Os que expandem os seus domínios, né? E quando expandem os seus domínios, eles não fazem sozinhos, eles fazem, né? Muitas vezes, né? Por uma, entre aspas, né? Lei, né? Uma promulgação de uma lei que favorece a prática desse tipo de crime, né? Da grilagem, por exemplo. A grilagem muitas vezes está envolvida a questão de tomar terra de índio e etc. E por aí vai, né, cara? Mas é um fator que nós iremos estudar com mais detalhes, assim, certo? Então, especificamente, a questão do petróleo e a questão, né, do pré-sal brasileiro, que eu quero tirar um tempo, porque isso daí vai estar lá para frente da apostila de vocês. Primeiro, preparar bem, né, a respeito disso tudo. Cara, por que eu não vou falar um por um dos termos aqui? Porque isso daí é uma coisa que vocês podem fazer, cara. Tá? Vocês podem pegar a apostila, podem ler e podem ver ali onde você encontra, que região você encontra, tá? Vocês vão ver que está muito espaços, né? Tem de uma região para outra, né? Valoriza-se o predomínio de um determinado mineral, tá? Ou às vezes numa região mais concentrada. Minas Gerais, por exemplo, é uma região riquíssima, tá? Em vários minerais ali, tá legal? Dentre eles o próprio ouro, né? Quando a gente fala de ouro, lembra da Serra Pelada? Eba! Ó, ouro até hoje, cara, uma questão. O problema é como é a questão da extração desses minerais. Então, veja, eu estou apresentando a vocês aqui, né, todos os minerais. Ali vocês vão ter uma relação da onde surge e eu vou falar além disso, né? Esse é meu papel. O que está na apostila é na apostila. Vocês podem ir lá ver, que nem o Antônio ali me vem com uma dúvida ali. Beleza, a gente vai sanar. Talvez não agora, porque o foco aqui, Antônio, agora da aula é outro. Você está me entendendo, né, meu brother? O foco da aula é outro aqui, né? É tentar mostrar uma amplitude isso tudo, mostrar que esses recursos, né, acontecem aqui. Mas, especificamente, nós iremos se aprofundar mais nas regiões. Ó, pode ver, se vocês pegarem, por exemplo, ali, lá para frente lá da apostila de vocês, lá nesse semestre ainda, nós iremos estudar lá, por exemplo, lá, vou tentar abrir aqui, ó. Olha lá, elementos não, isso aqui são já parte da parte mais populacionista, né? Mas nós temos lá, vamos ter lá no futuro próximo ali, né, uma relação, olha lá, domínio dos araucárias, domínio dos mares, a gente vai ter uma relação mais profunda a respeito dessa questão dos minerais e com as regiões às quais nós vamos nos aprofundar, tá legal? Então, só falando para vocês, então, o que está por detrás disso, né? O que está por detrás disso é a forma como se explora isso, a exploração disso tudo. Como eu falei, nós temos basicamente quase todos os fatores, o que permeia, né, essa questão dos recursos minerais, tá, estão ligadas diretamente a esse tema aqui que eu trouxe para vocês aqui, tá, que é a exploração e preservação. Então, no Brasil é mais a exploração do que a preservação, vocês sabem disso, né? Então, tudo que eu falo para vocês aqui pode ser meio loucura, assim, né? Meio tipo assim, meio aleatório, mas não é. Tudo está concentrado num ponto, em alguns pontos da nossa aula. O principal é falarmos a questão dos recursos minerais, como eu falei para vocês, que se vocês derem uma olhada na apostila, fica fácil vocês entenderem de onde vem aonde. Né? Se eu chegar e pegar e ler um por um, a coisa fica meio redundante. Não é esse o objetivo. É tentar fazer uma coisa mais desprendidas,
né, dessa coisa da repetição, né, tentar fazer uma coisa mais. Então, por isso que eu trago outros temas aqui, outros assuntos, trago aqui para vocês também, né, outras, vamos colocar assim, outros documentos, né, é lógico que esses documentos que eu trago para vocês aqui são didáticos, né, então apresento, nunca vou, né, então sempre vou trazer alguma coisa, vou sempre, além de trazer, vou divulgar, porque é isso que merece, né, a divulgação, né, de quem faz alguma coisa para os outros, de quem publica alguma coisa no intuito, né, de ensinar, né, de orientar os outros, né? Então essa é a ideia. Então nós temos lá, ó, conforme a apostila da apostila de vocês, a próxima eu vou indicar já. Ó, o problema é o tempo, cara, isso que me deixa de cara, né? Eu espero que amanhã essa coisa se resolva, né? Estamos para a reunião finality hoje, né? Passamos o final de semana vendo isso daí e tudo mais, estamos a uma reunião finality hoje para amanhã já entrarmos com um recurso para as aulas de 5 aulas. Então, você não sabe o quanto eu estou ansioso para isso também, não só vocês, eu também estou, né? Então, nós temos na página 12, lá, por exemplo, como são extraídos os minerais, né, de uma mina. Então, tem que ser uma observação ou exploração, né, de como se extrair, é como se explorar, né? E preservação, aqui nesse caso, a exploração e preservação dos recursos minerais. Bem, no Brasil, como eu falei para vocês, é mais a questão da exploração do que propriamente a questão da preservação. É muito raro, em poucos casos, que a preservação, conforme deveria ser aplicada, tá? Ela acontece. Tá? Eu acho que o nosso brother lá de Manaus sabe um pouco do que nós estamos falando. Né? Você tem ali, ainda mais a região dele ali, a nossa, geralmente nós que vivemos ou nas grandes capitais, né, ou próximo às grandes capitais, nós temos vamos colocar assim, uma certa aproximação com o que deveria ser, o que deveria acontecer em todo o país. O que é do que nós nos aproximamos, né? Da coisa mais certa, né? Vamos colocar assim, da realidade que vem da realidade que vem como é que posso dizer, da teoria, da prática que vem da teoria, certo? Porque é muito fácil você falar sobre como se preservar, agora aplicar é outros 500. Os meios de você aplicar uma teoria que é tão bonita dentro de uma academia, que é tão bonita dentro de uma universidade, tá? Muitas vezes não vai chegar ao seu destino, né? Que obviamente, onde se necessita que ela seja aplicada. Estão ligados? É muito difícil. Então, quando nós estamos nesses grandes centros, moramos próximo desses grandes centros, nós estamos mais próximos à prática da teoria. Agora, nessas regiões mais, vamos colocar assim, mais distantes, principalmente as regiões, né, principalmente as regiões mais afastada dos grandes centros, essas têm menos recursos, né, de prática do que qualquer uma outra região próxima aos grandes centros, né, cada vez mais próxima aos grandes centros. Por quê? Que próximo aos grandes centros nós podemos recorrer, tá, a instâncias que possam defender uma causa. Lá, nessas regiões, né, que são mais isoladas, é mais difícil. Tá? E quando isso muitas vezes ocorre, ou pode ocorrer, muitas vezes essas instituições que devem ou deveriam servir para preservar e proteger acabam, né, muitas vezes, sendo manipuladas por um poder, né, manipuladas por um poder, manipuladas por vamos colocar, um poder paralelo, né, daquilo que nós conhecemos como, digamos assim, dá medo de falar, mas daquilo que nós conhecemos como, né, vamos colocar assim, uma ladruagem, né, cara? Daquilo que nós conhecemos, né, como crime, né? Daquilo que nós conhecemos como de todas as formas, né, da coisa errada, né, do outro lado, certo? Né? Que prima pela corrupção. Então, esse assunto é um assunto bastante delicado para se tratar, mas é um assunto bastante legal de se falar também,
Por quê? Por que é legal? Porque toda a informação, né, que leva, que chega a nós, que faz parte do que é nosso, como o nosso próprio país, o país é nosso. Né? Por mais que a gente, né, muitas vezes não estejamos certos dessa afirmação, mas é o nosso país. Tudo que acontece nele, que envolva patrimônio material e imaterial, diz respeito a nós. Então, toda a nossa concepção né, de conhecimento, de aula, né, de informação, está ligada a todos, desde da classe mais baixa, ou desde aqueles que não pertençam a nenhuma classe, até a mais alta, que para eles não interessa nem um pouco. Certo? Nós vamos explorar isso com mais detalhes, com melhor, vamos explorar isso com mais, né, com mais tempo, até diria assim, do que os nossos 20 passados, 21 já, 20 minutos aqui que nós temos aqui. 20 minutos não dá para se falar muita coisa. Né? Quando nós tivermos um tempo de 50 minutos, que espero que seja amanhã, vocês vão ver que as coisas mudam. Por quê? Porque daí você tem mais, né? Você tem mais tempo para você relativar as coisas, né? Relativizar as coisas, trazer outros documentos, né? Ou mesmo fazer uma própria leitura, explicar, fazer essa leitura explicativa, etc. e tal, ok? Com o tempo de 20 minutos, isso é quase impossível. Vocês veem que muitas vezes até me perco aqui no que eu estou falando, porque é muita coisa para você falar, e acaba muitas vezes acaba atropelando uma ideia com relação à outra. Mas isso eu acho que logo já vai mudar aí, tá bem? Bem, eu gostaria de desejar uma boa semana para vocês, um ótimo dia, tá? E esperá-los para amanhã, para nossas aulas de amanhã, ok? Tudo de bom para vocês, espero que vocês tenham gostado da aula e mais uma vez um feliz Dia das Mulheres, né? Tudo bem? Um bom dia e até amanhã pela manhã. Tchau.